Timóteo aí. Até pensei em trazer um salmo, estava orando, né? Aí acabou que eu voltei para Timóteo. 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5. Essa parte não. Acho. E é bom que Timóteo 5, 5. Isso, 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 1 ao 8. Capítulo 5, né? Isso. 1 a 8. Tá bom, obrigado. Na minha versão diz assim: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães e às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Amém. Bem, nessa parte, assim, eu percebi a preocupação, né, desse respeito, né? Porque, assim, eu sei que cada um aqui tem uma família diferente, né? E, por consequência, uma educação diferente. Temos irmãos que não tiveram, né, a família cristã, conheceram Jesus um pouco depois, e eu acho assim incrível como que a palavra do Senhor ela é de fato completa, né? Que até para quem não teve assim uma convivência com alguém de fé, né, irmã na fé, ela nos dá o caminho de como proceder aqui nessa vida terrena, né? Então a gente vê assim nesses últimos dias, né, como o mundo, né, tem sido tão promíscuo, né, tão assim vulgar e cruel mesmo, né? A gente tem um exemplo, né, desse tratado. Às vezes até, por exemplo, o irmão na fé, né, acaba caindo ou pecando. Então a gente tem na palavra do Senhor, né, esse modo de proceder, né, de como que eu vou chegar a um irmão e tratar com ele, né? Tratar com respeito, até falar em referência à idade, né, se é mulher, se é moça, né, tem esse zelo. Então, assim, Paulo, né, ele se atentou a esse detalhe para a vida de Timóteo. E eu vejo que a palavra do Senhor, ela vem nos orientando, né, porque às vezes a gente tem uma boa intenção no coração, né, nessa caminhada com Cristo, né, de às vezes ver um irmão que está fazendo ali algo não muito correto, tem uma boa intenção, mas a gente acaba sendo pedra de tropeço para ele. Se chegar asperamente, se chegar com ira no coração, né? Então, eu vejo a necessidade de a gente se fortalecer dos frutos do Espírito, né? Da gente se fortalecer da palavra do Senhor e poder, assim, ter, né, entendimento de que tudo que a gente está fazendo é para a glória de Deus. Então, se é para o nome do Senhor ser glorificado, não precisa eu humilhar o meu irmão, né? O meu irmão ser humilhado, né? A gente tem a intenção de caminhar junto, né? Para que a gente possa se fortalecer, né? E que a gente possa, assim, nessa caminhada, né? Caminhar junto e convidar outros, né? E trazer outros para mais próximo.
E não só isso, né? Trazer quem não está próximo de Deus, né? Da luz, mas também fazer o possível com que os que estão ao nosso lado permaneçam até o fim, né? Como o irmão Serafim estava falando, que os tempos têm ficado realmente muito difíceis, né? Então eu vejo ainda mais a necessidade assim do povo de Deus se unir, né? O povo de Deus se fortalecer para manter, né, vivo, né, os princípios eternos que a gente vê na palavra, né? E a gente consegue assim essa correção ou às vezes esse alinhamento, né, com esse respeito que Paulo fala para Timóteo, aqui que a gente leu. Então, assim, nesses últimos dias, né, tem essa necessidade da gente estar caminhando junto, né, da gente estar sabendo, né, conversar com o nosso próximo, né, com o nosso irmão, até a fim de ser exemplo, até a fim de, por exemplo, alguém olhar e, poxa, eu acho que eu falhei quando eu conversei com meu irmão lá atrás, eu vou chegar até ele, né, se arrepender se for o caso, né, mas que a gente tenha essa ideia de que a gente precisa, né, estar unido como irmão em Cristo, a gente precisa fazer o possível para sermos melhores e não só nós mesmos, né, as nossas atitudes, mas cooperar com o nosso irmão na fé, né, de ver que ele está fazendo alguma coisa, mesmo com boa intenção, mas de forma errada, e não deixar assim, pensar que é guerra dele, né, da gente chegar com ele, conversar, né, falar, olha, o que está acontecendo, tô vendo que você está fazendo tal coisa, né, vamos nos aproximar da palavra de Deus, né, porque senão, assim, seria como se a guerra fosse individual, né, e no fato não é, né, de fato não é, né, a gente faz parte do mesmo corpo, né, nós somos ligados, né, nós somos ali os chamos de uma videira, né. Então, a gente precisa assim, ter essa preocupação de fato, de chegar e conversar, ter esse relacionamento com os nossos irmãos na fé. Porque, do mesmo ponto que o mundo, né, tem sido perverso, a gente não pode deixar o nosso irmão isolado. Porque aí, quando vier as atribulações para ele vai esfriar na fé, né? Então, é sempre bom a gente estar observando o nosso irmão na fé, a gente estar atento, né, às necessidades do nosso próximo, né, a gente agir, né, em amor com ele, para que a gente chegue lá no final, né, todos juntos, né, para que nenhum se perca pelo caminho, né, igual a gente tem o exemplo da ovelha perdida, né, que Jesus ele mostrou o quanto uma ovelha, né, é importante para ele, né, ele foi atrás dela. E que a gente possa ter esse entendimento, né, de que a gente tem ali certa responsabilidade quando Deus coloca assim um irmão no nosso caminho, né, na nossa vida, né, que são os nossos, né, e não só irmão na fé, né, mas como a gente viu também aqui no último versículo, né, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, que a gente possa ter esse atento também para dentro de casa, né? Como que estão os nossos familiares ali. Às vezes, né, infelizmente, alguns familiares nossos não professam a mesma fé, né? Mas eu vejo que a gente não pode descuidar deles por isso, né? A gente tem que manter ali, como a gente cantou, né, em fervente oração, né? Dia e noite, igual até o exemplo que ele fala da viúva que... como que ele fala? Que se entrega aos deleites, né? Que ela não ore, não roga a Deus de dia e de noite, né? O que o Paulo fala? Que vivendo, ela está morta, né? Então, que a gente possa também ter essa consciência de que nós devemos, né, estar vivos espiritualmente, né? Estar em oração, estar ali alimentando a nossa fé em Deus e porque isso faz parte do nosso zelo com os nossos de casa, né? Porque se eles já estão assim longe do Senhor, né? Precisa, né, ter alguém rogando, né, a Deus pela vida dele, né? Precisa ali ter, às vezes, a mãe ou o irmão, né? Pedindo a Deus em oração, né, que essa pessoa seja alcançada, né, pela graça de Deus, que as escamas dos olhos, né, caiam, né, para que ele possa enxergar assim, verdadeiramente, né, o Senhor,
Então, que a gente possa estar fazendo essa parte pela nossa família, né? Família de sangue aqui terrena, mas também pelos nossos irmãos em Cristo, para que essa unidade do corpo de Cristo, né, seja fortalecida e se estabeleça, né, até a volta do nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Acrescentar algo. E ontem, no culto de domingo, eu e o meu irmão, não é a primeira vez, são diversas vezes que a gente pega a nossa bicicleta lá na beira do rio, a gente fura o ramal pelos umas poças d'água, só que quando nós saímos estava seco, mas o nosso grandioso Deus mandou uma chuva. Só que a gente faz todo esse esforço para agradar a Deus, não para agradar o homem. Toda boa obra que a gente faz aqui na terra, Deus ele recebe sim como um suave perfume na narina dele. Domingo, eu fiquei pasmo de ver o presbítero pedir para uma jovem cantar um louvor para tirar a oferta, ela olhar e dizer que não estava preparada. E as duas jovens no banco da frente, com o celular na mão. Uma jovem que tem as pernas boas, mão boa, boa de saúde, vai para a casa de Deus para quê? A gente está na casa do Senhor, a gente está aqui para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, que nos dá esse precioso fôlego de vida. Eu contei um testemunho lá, que foi lá de Moura. Lá, irmã, a gente se arrepiava de ver duas jovens, uma de 12 e uma de 13. O pai tocando violão elétrico. E eu via que aqueles louvores saíam do coração daquelas jovens, chegavam e se arrepiavam. Os amigos que estavam lá, que eram militares, sargento, suboficial, que coisa linda, maravilhosa. Você via o poder de Deus ali. Uma congregação simples. Era pai e filho, e duas filhas, tudo jovem, louvando, agradecendo o nome do nosso Deus. Ele pagou um alto preço naquela cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido, foi apedrejado, ele passou a maior humilhação através de uma carne humana. E nenhum de nós nunca passou por isso. E só para cantar um louvor, para tirar oferta, uma jovem boa de saúde dizer que não está preparada. Que igreja é essa que não vive preparada? A igreja ela tem que estar preparada. Tem um jovenzinho que sempre vai nos visitar lá, o Nicola. Ele canta, ele tem um dom desde a barriga da mãe dele. Ele canta louvor que é uma maravilha. Eu olho para ele, vejo para a mãe dele e digo, esse jovem, ele tem futuro espiritualmente. A gente vê a grandeza de Deus por aí. Porque Deus, Ele é amor. Ele amou a gente de tal maneira que deu seu único filho para que todos nós nele crescêssemos e não perecêssemos, mas tivesse vida eterna. E é isso que eu falo para as igrejas que estão no comodismo. Sai do comodismo, larga o comodismo, que o dia é tão difícil. Aqueles que não suportarão, vai banir da terra, e aqueles que vão passar nessa prova, vão sim ser mais que vencedor, como os 300 de Gideão. E eu creio em nome de Jesus. Já com vocês uma situação que aconteceu esse final de semana, porque uma vez eu ouvi de uma pastora que a gente costuma dizer que Deus ele une pessoas, né? E na realidade o Senhor une propósitos. Ele sempre está unindo propósitos. E às vezes nós passamos despercebido por coisas muito pequenininhas. Às vezes a gente imagina que a obra tem que estar sempre atrelada a alguma coisa que tem a ver com a igreja, né? Ou com a igreja ou com nossos irmãos em Cristo. E esse final de semana eu vivi uma experiência muito interessante, porque uma moça que há muito tempo eu não falava com ela me pediu uns convites para ir ao Caçazum. Simples, né? Não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com o clube. Porque eu queria ir.
Está tudo bem. Ela me mandou uma relação de 15 pessoas. Eu disse, meu Deus, não é que eu vou arrumar esses convites. Mas enfim, se o Senhor está no plano, Ele dá um jeitinho. Foi uma família grande, eu já fiquei muito feliz porque foi a família toda. Se divertiram. E quando foi essa noite, ela falou para mim que eu preciso compartilhar contigo o que aconteceu. Na minha família tinha muita gente que nem se falava mais. Eita, papai. Muita confusão. Recalação, my friend, alai, papai. Na intenção apenas de unir Eita, a família papai. durante o dia para uma brincadeira. Glória a Muitos juntos Deus. foram quebrados. Aleluia. E aí, o que eu quero compartilhar com Santo vocês é nisso? tu, Senhor. Às vezes, o Senhor está nos chamando a fazer Eita, uma Deus. obra que às vezes a gente não entende. A gente só precisa se lançar. Se lançar porque o testemunho ele vem. Não Glória. foi com nenhuma intenção de receber nada dela, mas o Senhor tinha um projeto naquela família, em adolescentes, em filha que não falava com mãe, sabe? E eu fiquei impressionada com o que ela me disse, porque a gente às vezes fica muito, como a Lara disse, às vezes a gente não cresce no lar cristão, às vezes a gente o Senhor nos encontra no caminho. E a nossa missão nessa terra é arrebanhar, é ajudar o Senhor. Nós não somos nada. Glória a Nós Deus. somos apenas os instrumentos que o Senhor quer buscar. E enquanto Ele estiver lançando pessoas na nossa frente, independente de onde venham, a gente Aleluia. sempre tem que fazer no propósito, Senhor. O Senhor está no controle, então haja. E naquele momento eu fiz oração para receber os convites e disse, abençoa essa família. Abençoa essa família para o que Glória eles a vão Deus. fazer. E Deus já tinha um projeto. E eu queria compartilhar com vocês, não vamos perder a oportunidade, como o irmão Elcio falou cedo. Aqui do outro lado, a gente pode ouvir as conversas, né? Por que será que eles não estão aqui com a gente? O que está faltando? O Senhor ainda não... Será que o Senhor ainda não encontrou uma forma ou nós ainda não temos estou uma preparado. carta aberta? Tem muito- Nós ainda não fizemos alguma coisa para que eles sintam o ardente desejo de estar aqui conosco. Sabe? A no cérebro, aonde nós passamos, sempre tem um lugar. A gente estava numa reunião aqui e tem um povo encostado ali. O que falta em nós? Então, que nós possamos focar em ser cartas do Senhor para o mundo. Que nós possamos ser os ajudadores fiéis dele. Que ele possa contar conosco onde a gente estiver, para poder semear a palavra dele sempre. Eu queria compartilhar essa com vocês. Glória a Deus.